Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é a cocriação. Criação conjunta, criação colaborativa de conhecimento. Isso é diferente de troca de conhecimento. É diferente quando a gente pensa, por exemplo, na transferência de tecnologia ou transferência de conhecimento da universidade para a sociedade ou da universidade para a indústria. O que está se falando aqui agora realmente é de uma nova forma de produzir diversidade no conhecimento através da cocriação, criação conjunta. O grande exemplo é a pandemia da Covid. Há uma série de iniciativas de cocriação, porque a própria Covid ela foi evoluindo, novas cepas, novas variações, a própria participação da sociedade passa a ter um papel fundamental para descobrir soluções. É preciso, para que esse tipo de abordagem funcione, que todo mundo participe, não só o laboratório, a universidade, o pesquisador, o cientista. É preciso que todos participem. Você não vai encontrar uma solução para a pandemia sem que todos tomem a vacina, mas você também não vai encontrar a vacina se não tiver o engajamento social. Isso significa que os modelos tradicionais que separam a sociedade do Estado, ou o mercado do governo, a área social da área privada, tudo isso está indo por água abaixo com a pandemia da Covid-19. A OCDE acaba de soltar um relatório exatamente sobre isso, discutindo as implicações políticas sobre a formulação de políticas públicas desse novo modelo. São questões que abrangem várias áreas de conhecimento, para as quais as soluções dependem de diálogo, de negociação, de escolhas, inclusive do design tecnológico que vai ser apropriado nessas iniciativas. Elas têm que ter um design crítico. Não é mais aquele gênio do design fechado num laboratório, fechado num escritório, que vai encontrar a solução. Quer dizer, é preciso produzir de forma conjunta essa inovação que passa pelo público, pelo privado, pelos setores industriais, pelas áreas de pesquisa e outros interessados, que vão ser inclusive usuários ou que vão sofrer os efeitos, muitas vezes, os impactos de inovação, de iniciativas de criação de tecnologias novas, por exemplo, ou projetos. Os arranjos institucionais também têm que evoluir. Portanto, o ecossistema de inovação ele se transforma e com problemas de ordem global, coletiva, não faz mais sentido acreditar que uma grande empresa controla o processo de inovação ou que uma pequena faz uma inovação, depois ela é comprada pela grande, a grande com esse processo tira a própria inovação do mercado para manter o seu controle sobre o processo de consumo, o modelo de consumo. Para chegar nesse modelo, a OCDE fala de 4 etapas para criar iniciativas de cocriação que sejam bem-sucedidas. Professor, quais seriam essas etapas? Primeiro, é preciso entender como o governo pode estimular esse tipo de iniciativa. Em segundo lugar, quais as condições para que esse estímulo do governo funcione na sociedade. Condições institucionais, condições organizacionais, da onde vem o dinheiro, como ele é distribuído, como é fiscalizada a aplicação desse dinheiro. A terceira etapa é crítica, são as escolhas realmente, as escolhas críticas de design que tem que ser feita de forma colaborativa, participativa, em outras palavras, democrática. Obviamente você vai ter que gerenciar aquela inovação, então não basta criar junto, é preciso depois monitorar, fiscalizar, gerenciar de forma colaborativa, de forma participativa. Essa é a mensagem da OCDE. Nesse momento, não dá mais para falar em inovação, em investimento privado isolado de uma ampla estrutura, de um amplo quadro de cooperação, de participação democrática da sociedade na própria produção do conhecimento. É por aí que nós vamos resolver os problemas na área de saúde, na área de meio ambiente, na área de educação, que apenas se agravaram com a pandemia. É colaborando, criando condições para que essas cooperações aconteçam, mas também para que as decisões sejam coletivas e que finalmente a participação nos resultados, na gestão dos projetos, aconteça de forma democrática. A gente volta comentando as tendências de inovação, ciência, tecnologia, economia e política no Brasil e no mundo, daqui a 15 dias. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Professor Paulo Saldiva, como as variações climáticas interferem na nossa saúde? É um prazer estar aqui com vocês, seus ouvintes, falando sobre saúde e meio ambiente mais uma vez. Bom, o clima está meio maluco, né? Todo mundo está vendo hoje o período que nós passamos, onde o hemisfério norte apresenta temperaturas muito mais elevadas do que as habituais, enquanto nós aqui no hemisfério sul estamos tendo um inverno bastante intenso, com variações bruscas da temperatura. Bom, esse desconforto, quanto que representa em termos de saúde? Bom, tem um grupo de pesquisadores do mundo inteiro que estuda o que acontece com a saúde humana nesses períodos, acompanhando por décadas, por mais de uma década, 750 cidades de todos os continentes, nas mais variadas latitudes e longitudes. Na semana passada, saiu numa revista chamada Lancet Planetary Health os resultados do acompanhamento do que acontece quando cada cidade sai da sua zona de conforto térmico, a zona onde os habitantes estão acostumados a viver na maior parte do tempo. O resultado não é muito bom. O estudo calcula que mais ou menos 5 milhões de pessoas por ano tenham a sua vida encurtada, ou seja, morram antes do tempo, aumenta o risco de morrer em face das suas doenças que carregam, quando a gente sai da zona que nós estávamos acostumados. A medida geral é que quando um país que está acostumado a ter uma temperatura mais elevada, os países subtropicais e tropicais, sentem muito quando eles passam por ondas de frio e toleram melhor as ondas de calor. O oposto acontece nos países mais frios, onde eles já estão preparados, tanto do ponto de vista de habitação, como da fisiologia do nosso corpo, que vai se adaptando às condições ambientais. Então, os países frios sofrem muito com as ondas de calor. O número de 5 milhões de pessoas, então, ele não é, digamos, pequeno. Ele representa um grande fator de agravamento à saúde, mas que não depende de fatores que a gente possa controlar, a não ser o controle do clima e a redução dos gases de efeito estufa. Na América Latina e Caribe, esse número é de aproximadamente 200 mil mortes por ano, na média, com maior predomínio por mortes no frio. O que representa esse desbalanço climático, professor? O que nos resta dizer, né? Nós estamos sentindo já hoje as consequências do desbalanço climático. E no mundo que não tem entendimento, ou onde existe um conflito entre sistemas de produção baseados em combustíveis fósseis e excesso de consumo de energia da nossa parte, a gente fica querendo, digamos, postergando medidas importantes que já estão ocorrendo. Portanto, a mensagem que eu gostaria de deixar é que não se trata de um problema ecológico somente. Não é um problema ecológico no sentido de ocorrer em ambientes remotos, em florestas ou regiões distantes. Isso já está acontecendo, já temos evidências sólidas, numericamente significantes, sobre a nossa saúde, sobre a saúde das pessoas que nós amamos e principalmente deixando um legado bastante adverso para a geração que irá nos seguir. Um abraço a todos os ouvintes e vamos para frente porque tem muita coisa para fazer para acertar esse mundo. Tchau. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, em 2020, pelo menos 274 jornalistas foram presos e mais de 20 foram mortos enquanto faziam seu trabalho. O
que o senhor gostaria de destacar em relação à liberdade de imprensa no mundo? Acho que uma das diferenças fundamentais de como o jornalismo existiu no século XX e existe agora é a mudança de paradigma sobre a respeitabilidade dos profissionais de imprensa em conflitos armados, sejam eles ocasionais, como em protestos e passeatas, sejam tipos de guerra civil, conflitos internos em nações, ou mesmo em guerras internacionais. No passado, bastava que as pessoas colocassem jalecos ou camisetas com a palavra imprensa em inglês ou em outro idioma, ou que seus carros estivessem com a palavra imprensa pintado no seu capô, para que aquelas pessoas e aqueles veículos fossem respeitados e ficassem fora de perigo. Existe até uma célebre cena no filme Salvador, de 1983, do cineasta Oliver Stone, em que alguns jornalistas conseguem até um curto cessar-fogo entre militantes da guerrilha salvadorenha de esquerda e o governo salvadorenho de direita, para eles poderem ultrapassar a linha de fogo. Isso mudou completamente. No século XXI, já em 2003, nós vimos tanques americanos atirando contra hotéis em que se sabia estavam profissionais de imprensa internacionais trabalhando. 3 jornalistas foram mortos naquela ocasião por um desses ataques. 2 da Reuters e um de uma rede de televisão espanhola. E agora, neste ano de 2021, tivemos até uma coisa mais dramática e mais intencional, quando o governo de Israel avisou os jornalistas que trabalhavam num prédio que abrigava vários profissionais de imprensa de que eles tinham 1 hora para sair dali, porque o prédio seria atacado por suas forças. E eles tiveram que sair deixando todo o seu material de trabalho, seu equipamento, às pressas e sem poder depois continuar trabalhando nas mesmas condições que tinham antes. Isso é uma demonstração de como se tornou perigoso ser jornalista neste século XXI e como os governos, principalmente, e em especial os governos autoritários, estão cada vez mais intolerantes, agressivos e belicosos com os jornalistas, prendendo-os e matando-os. Inclusive, o Repórteres Sem Fronteira divulgou a lista dos predadores da liberdade de imprensa, não, professor, na qual consta o presidente Bolsonaro. Infelizmente, pela primeira vez, o Brasil tem um predador de imprensa reconhecido internacionalmente. E também pela primeira vez um europeu, Viktor Orbán, da Hungria, também aparece nessa relação. O que mostra outra diferença entre como era o perigo de se trabalhar em jornalismo no século XX e no século XXI. Antes, era muito perigoso trabalhar em países de regiões do mundo em que a democracia não era bem estabelecida. Era, em geral, em localidades que ficavam em continentes e subcontinentes tradicionalmente sem muita democracia e instituições estabelecidas, era ali que era mais perigoso trabalhar com jornalismo. Hoje em dia, até na Europa e até, infelizmente, no nosso país, nós vivemos essa situação em que o governo estabelecido parece dedicar-se com empenho para tornar cada vez mais arriscada a profissão de jornalismo, e arriscada não só do ponto de vista de não poder obter informações, de sofrer constrangimentos, ou de sofrer ataques verbais ou ataques morais, mas fisicamente. Cada vez fica mais perigoso as pessoas trabalharem em jornalismo, porque elas podem ser vítimas de agressão de qualquer dos lados que tem divergências ideológicas ou divergências políticas. Uma situação muito difícil e que eu não sei se vai melhorar no curto prazo. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje comenta artigo científico que fala da resposta imunológica do organismo à Covid-19. Embora ainda não hajam pesquisas comprovando
que a atividade física seja um fator fundamental para diminuir a possibilidade de contrair o SARS-CoV-2, vários estudos indicam que o exercício físico habitual está associado à redução e à mortalidade de doenças infecciosas. Aliás, para manter uma boa imunidade, são 4 os pilares correlacionados: dormir bem, ter alimentação saudável, evitar o estresse e praticar exercícios físicos. Olá, ouvintes! Muito tem se falado sobre a resposta imune do nosso corpo em relação ao Covid-19. Pouco se sabe ainda sobre essa resposta imunológica, tanto que pessoas mais idosas conseguem se curar e outras mais novas e até atletas não conseguem. Mas uma boa notícia vem através de um estudo publicado na revista Sport Medicine em abril passado sobre os efeitos da atividade física regular no sistema imunológico, a vacinação e o risco de doenças infecciosas, que conclui que a atividade física regular, moderada, vigorosa, está associada ao risco reduzido de doenças infecciosas adquiridas e na mortalidade por doenças infecciosas. Também aumenta a primeira linha de defesa do sistema imunológico, a potência da vacinação dessas doenças, e argumenta que em relação ao Covid-19 necessita de mais estudos. Mas ainda assim a informação é muito valiosa, tanto pelo efeito da atividade física na possível prevenção, como também de passar pelo processo de maneira mais branda, com a possibilidade grande de aumentar a potência da vacina. Já comentamos em nossas colunas a importância de se manter o sistema imune sempre sadio. Segundo o artigo da BBC News, ouvindo infectologistas e especialistas, são 4 os pilares de uma boa imunidade: praticar exercícios físicos regularmente, reduzir o estresse, dormir bem e ter uma alimentação balanceada, saudável. São as mesmas recomendações de um estilo de vida saudável que se contrapõem aos efeitos do sedentarismo que já comentamos muito nessas nossas colunas. No caso do Covid-19, como ainda não temos medicamentos, mas temos as vacinas para nos proteger, combatê-lo depende também inicialmente da capacidade de resposta imunológica de cada pessoa. Sendo assim, mesmo que não impeça ninguém de contrair a doença, ter uma imunidade sadia é vital para ajudar na luta contra a infecção e na recuperação. Professor, como conscientizar as pessoas de manter o sistema imunológico saudável? Fica claro que para mantermos um estilo de vida saudável, devemos adquirir hábitos como boa alimentação, horas adequadas de sono, menos estresse e a prática da atividade física. Também as evidências são claras de que a atividade física potencializa a ação das vacinas. E como já comentado, em relação ao Covid-19, necessita de mais estudos, mas o sistema imune sadio ajuda muito. Acho que hoje podemos elencar na lista de hábitos saudáveis é manter o nosso cartão de vacinas atualizado. Hoje, estar vacinado contra doenças e principalmente o Covid-19 é investir no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.